Durante muito tempo, fomos levados a acreditar que progresso significa apenas avançar. Mais tecnologia, mais velocidade, mais conforto. Mas será que isso realmente nos tornou pessoas melhores? Não em termos de recursos materiais, mas de liberdade interior, clareza e sentido de vida. Será que evoluímos de fato ou apenas aprendemos a correr mais depressa dentro de um labirinto sem saída? Hoje estamos cercados por máquinas inteligentes, conectados o tempo inteiro e com acesso a mais informação do que qualquer governante da antiguidade poderia imaginar. Com apenas alguns toques na tela, conseguimos comida, entretenimento e atenção instantânea. Ainda assim, vivemos cansados, ansiosos e constantemente distraídos. Parece que estamos sempre correndo contra o tempo, mesmo sem saber exatamente para onde. Essa talvez seja a maior contradição da nossa época. Nunca tivemos tantos recursos e, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão vulneráveis ao excesso de distrações, à superficialidade e ao vazio. O mundo moderno prometeu liberdade, mas será que não acabou nos entregando uma nova forma de prisão? Uma prisão disfarçada de produtividade e eficiência? É nesse ponto que surge Henry David Thoreau, filósofo, escritor e naturalista americano do século XIX. Em determinado momento da vida, ele decidiu abandonar temporariamente a sociedade e construir, com as próprias mãos, uma pequena cabana às margens do lago Walden, sem luxo, sem pressa e sem a intenção de seguir o ritmo imposto pelo mundo. Seu objetivo era viver de maneira consciente e deliberada. Como escreveu em sua obra mais famosa, "Fui para o bosque porque desejava viver deliberadamente, enfrentar apenas os fatos essenciais da vida e descobrir se ela tinha algo a me ensinar, para que ao morrer, eu não percebesse que nunca havia vivido." Essa frase, retirada de Walden, tornou-se um dos maiores manifestos contra a vida automática que domina a sociedade moderna. Thoreau não era um eremita que desprezava as pessoas. Ele também não fugiu do mundo por medo ou frustração. Seu isolamento era um experimento em busca de lucidez. Ele queria responder a uma pergunta desconfortável: e se a verdadeira liberdade não estiver em acumular cada vez mais, mas em aprender a renunciar? E se o verdadeiro progresso não for tecnológico, mas moral, interior e existencial? Essa reflexão nos incomoda porque desafia tudo o que aprendemos desde cedo. Crescemos acreditando que progredir significa produzir mais, consumir mais e conquistar mais. Mas será que isso realmente nos tornou mais humanos ou apenas mais eficientes? Vivemos em uma sociedade onde praticamente tudo é medido pela utilidade. O tempo virou um recurso. A atenção se transformou em moeda e a própria vida passou a ser tratada como um projeto que precisa ser otimizado o tempo inteiro. Planejamos cada detalhe, mas sentimos cada vez menos. O trabalho invade os momentos de descanso, o celular interrompe qualquer instante de silêncio e as redes sociais alimentam comparações constantes. Em meio a todo esse movimento resta uma pergunta: onde ficou a vida real? Aquela que nasce das experiências autênticas, dos vínculos profundos e dos momentos de verdadeira presença? Thoreau nos lembra que existe outro caminho. Podemos sair da correnteza, ainda que por alguns instantes. Viver de forma intencional, mesmo em pequenas escolhas, pode nos reconectar com aquilo que o excesso de distrações acabou soterrando. Mas, afinal, o que significa viver deliberadamente? Apesar de parecer uma ideia simples, ela se tornou quase revolucionária nos dias atuais. Em essência, significa abandonar o piloto automático e começar a questionar a própria existência. Por que faço o que faço todos os dias? De onde surgem os meus desejos? Essa vida foi realmente escolhida por mim ou apenas aceitei um roteiro que encontrei pronto? Thoreau acreditava que grande parte das pessoas vive em uma espécie de sonambulismo coletivo. Em uma de suas reflexões mais conhecidas, escreveu que a maioria dos homens leva uma vida de silencioso desespero,
Esse silêncio não representa a ausência de palavras, mas a ausência de sentido. É uma angústia discreta que se esconde atrás da produtividade, das conveniências e dos sorrisos automáticos. Para Thoreau, uma vida desperta era uma vida escolhida conscientemente. Cada decisão, desde a forma de gastar o tempo até os hábitos mais simples, deveria refletir um compromisso com a autenticidade. Sua cabana jamais foi um destino definitivo. Era apenas um laboratório onde ele testava aquilo que realmente era essencial. E talvez seja justamente esse essencial que se tornou mais difícil de encontrar hoje, em uma realidade dominada por estímulos, cobranças e excesso de informação. A lógica do consumo depende do desejo permanente por mais. Quanto mais insatisfeitos estivermos, mais continuaremos consumindo. Por isso, desacelerar, reduzir e silenciar parecem atitudes quase subversivas. Viver deliberadamente significa dizer não ao excesso de ruído. É priorizar qualidade em vez de quantidade. É abandonar a pressa para voltar a ouvir o próprio ritmo interior. Isso não exige abandonar a cidade nem viver isolado. Significa desenvolver uma atenção profunda sobre a própria experiência. Essa visão dialoga com diversas tradições filosóficas. Os estoicos defendiam concentrar energia apenas naquilo que está sob nosso controle. Buda ensinava que a consciência plena era um caminho para superar o sofrimento. Sócrates afirmava que uma vida sem reflexão não merece ser vivida. Thoreau faz parte dessa mesma tradição de pensadores que preferiram preservar a integridade interior em vez de sacrificar tudo pelo conforto externo. Naturalmente, ninguém precisa abandonar a sociedade para viver dessa maneira. O ponto central nunca foi o bosque, mas a postura diante da vida. É possível viver deliberadamente, mesmo cercado pelo caos da cidade e pelas responsabilidades do cotidiano. A verdadeira questão é outra. Estamos realmente escolhendo o rumo da nossa vida ou apenas obedecendo ao fluxo? Pare por um instante e reflita. Quantas decisões que você toma todos os dias nasceram de uma escolha consciente? E quantas foram apenas respostas automáticas ao desejo de agradar, de pertencer ou de corresponder às expectativas dos outros? A maior parte das pessoas simplesmente reage aos estímulos sem sequer fazer essa pausa. Vivemos de forma reativa, presos à velocidade e ao excesso de estímulos. Mas pensar com profundidade, refletir e encontrar a verdade exige justamente o contrário. Tempo, silêncio e disposição para olhar para dentro. Viver deliberadamente significa desacelerar o bastante para ouvir a própria consciência. Talvez a felicidade que buscamos na próxima compra, na próxima conquista ou no próximo objetivo esteja muito mais perto, escondida na capacidade de permanecer em silêncio e escutar o que o vazio tem a revelar. A modernidade prometeu liberdade. Disse que mais tecnologia, mais velocidade e mais acesso nos dariam uma vida melhor, com menos esforço e mais tempo. Mas será que essa promessa se cumpriu? Basta observar a realidade. Vivemos cansados, dispersos e sobrecarregados. A abundância de informações acabou produzindo escassez de atenção. O conforto tecnológico deu lugar a uma ansiedade permanente. Estamos conectados o tempo inteiro e, paradoxalmente, cada vez mais isolados. Evidentemente, ninguém pode negar os avanços da ciência, da medicina ou da comunicação. Uma verdadeira questão é outra. Esse acúmulo de recursos está nos aproximando de uma vida que realmente vale a pena. O problema surge quando confundimos evolução tecnológica com evolução humana. Hoje podemos atravessar continentes em poucas horas e conversar instantaneamente com alguém do outro lado do planeta. Mas isso nos tornou mais sábios, mais presentes, mais livres. Para Thoreau, esse era justamente o risco do progresso sem reflexão, transformar-se em um objetivo por si só. Em Walden,
Ele observa que os trens, grande símbolo da modernidade em sua época, eram admirados por todos, mesmo levando pessoas para destinos que elas nunca haviam parado para questionar. Foi então que lançou uma pergunta provocadora: por que viver com tanta pressa e desperdiçar a própria vida? Thoreau foi um dos primeiros a perceber que a liberdade prometida pela sociedade industrial, e hoje também pela sociedade digital, muitas vezes não passa de uma ilusão. Ele observava como as pessoas acabavam escravizadas pelas próprias posses, pelas rotinas e pelos desejos que aprenderam a considerar indispensáveis. Como escreveu certa vez, o homem é escravo daquilo que possui. Quanto mais acumulamos, maiores se tornam as preocupações. A mesma civilização que construiu estradas, máquinas, mercados e sistemas também criou padrões de vida que aceitamos sem questionar. Mesmo quando eles nos deixam permanentemente exaustos, a promessa era a autonomia. Em muitos casos, o resultado foi dependência emocional, financeira e social. Podemos escolher o que assistir, comprar ou consumir. Mas quando essas escolhas são constantemente moldadas por algoritmos, tendências e comparações, até que ponto elas realmente pertencem a nós? Isso ainda é liberdade ou apenas uma prisão com uma aparência mais sofisticada? Thoreau propõe um caminho diferente, uma liberdade menos confortável, mais exigente e muitas vezes solitária. A liberdade de recusar excessos, de não seguir a multidão, de suportar o desconforto de pensar diferente e de viver com menos, mas com mais propósito. Esse tipo de liberdade exige desapego, algo raro em uma cultura que nos ensina a desejar sempre mais reconhecimento, mais segurança e mais consumo. Mas Thoreau propõe inverter essa lógica. E se o verdadeiro ganho estiver justamente naquilo que somos capazes de abandonar? E se viver com menos for o caminho para viver de maneira mais inteira? Essa não é uma defesa romântica da simplicidade, nem uma nostalgia do passado. É um convite para recuperar o direito de decidir o que realmente merece o nosso tempo, a nossa energia e a nossa vida. Quando constrói sua cabana com as próprias mãos, Thoreau não está apenas deixando a cidade para trás. Ele realiza um gesto simbólico de retomada da própria existência. Planta, cozinha, lê, escreve e caminha. São ações simples, mas carregadas de significado, porque cada uma nasce de uma escolha consciente e não de uma exigência imposta pelo ambiente. É claro que ninguém precisa morar em uma floresta para viver dessa maneira. A questão nunca foi o lugar, mas a forma de existir. A verdadeira liberdade exige coragem para seguir um caminho diferente, para permanecer em silêncio quando todos fazem barulho e para preservar a integridade quando a maioria apenas representa um papel. Autenticidade é uma palavra muito admirada, mas muito pouco vivida. Ser autêntico significa aceitar que nem sempre você será compreendido. Em muitos momentos, parecerá estranho, inconveniente ou deslocado. Thoreau conhecia bem esse preço. Quando decidiu morar em Walden, muitos o consideraram excêntrico, preguiçoso ou alguém que simplesmente fugia da realidade. O que poucos perceberam é que esse tipo de escolha exige uma força interior que nenhum manual pode ensinar. Viver deliberadamente é, acima de tudo, enfrentar o mundo, enfrentar os outros e, principalmente, enfrentar a si mesmo. Porque quando desaparecem as distrações, os ruídos e os compromissos artificiais, resta apenas aquilo que realmente somos. Nossos medos, nossos desejos, nossas contradições e nossas perguntas mais profundas. Nem todos estão preparados para esse encontro. É justamente nesse ponto que a solidão assume um novo significado. Thoreau passou pouco mais de 2 anos praticamente sozinho em Walden e ainda assim afirmava nunca ter se sentido tão conectado com a própria vida. Em uma de suas frases mais conhecidas, escreveu: "Jamais encontrei companheiro tão sociável quanto a solidão."
Essa afirmação soa estranha em um mundo que valoriza a conexão permanente, mas aponta para uma verdade importante. É na solidão que conseguimos ouvir a própria voz sem a interferência constante das expectativas alheias. Quando o barulho externo diminui, finalmente conseguimos distinguir aquilo que realmente pertence a nós. Isso não significa transformar o isolamento em um ideal. O objetivo nunca foi fugir das pessoas, mas reencontrar a si mesmo para depois construir relações mais autênticas. A solitude escolhida fortalece. Ela funciona como quem limpa uma janela para enxergar a paisagem com mais nitidez. O problema é que vivemos em uma cultura que desconfia do silêncio. Quem prefere ficar sozinho parece estranho. Quem fala pouco desperta preocupação. Quem questiona demais costuma ser visto como difícil ou pessimista. Assim, acabamos nos adaptando ao ruído coletivo apenas para evitar a sensação de não pertencer. Mas talvez seja justamente essa necessidade de adaptação permanente que esteja nos adoecendo. Thoreau propõe o contrário, uma existência capaz de aceitar o desconforto, reconhecer os conflitos como parte do crescimento e preferir uma sinceridade incômoda a uma harmonia superficial. Viver deliberadamente também é um ato de resistência. Resistência contra a mediocridade, contra a padronização e contra a pressa que impede qualquer reflexão profunda. Essa escolha pode custar aprovação, reconhecimento e até algumas amizades. Em compensação, devolve algo raro: coerência. A sensação de que a sua vida realmente lhe pertence, de que suas escolhas têm fundamento e de que sua presença no mundo vai além de simplesmente cumprir um papel. É claro que Thoreau nunca encontrou uma paz perfeita. Ninguém encontra. O que ele descobriu foi algo talvez ainda mais valioso. É melhor viver em conflito com a verdade do que em paz com a mentira. E isso por si só já representa uma forma de liberdade. Se Thoreau estivesse vivo hoje, talvez sua cabana não causasse espanto. Provavelmente seria apenas mais uma publicação nas redes sociais, acompanhada por uma legenda sobre minimalismo e simplicidade. E esse é justamente o problema. Até a simplicidade foi transformada em espetáculo. Vivemos em uma época em que tudo parece precisar ser exibido para ganhar valor. Se ninguém viu, será que aconteceu? Se ninguém aprovou, será que valeu a pena? Essa não é apenas uma mudança estética, mas existencial. Vivemos treinados para permanecer na superfície. As redes sociais, por exemplo, não foram construídas para favorecer o pensamento lento. Elas estimulam reações imediatas, não reflexões profundas. Ser deliberado em um ambiente como o nosso é quase um ato de resistência. Escolher não responder imediatamente, não consumir tudo o que aparece, não clicar em cada notificação e não participar de toda discussão costuma ser interpretado como arrogância ou desinteresse. No entanto, talvez seja exatamente aí que a lucidez começa. Se Thoreau estivesse entre nós hoje, provavelmente não nos convidaria para um bosque, mas para um deserto digital, um espaço de afastamento do excesso. E esse lugar nem precisa existir fisicamente. Pode ser apenas um momento do dia reservado para o silêncio. A decisão de não tocar no celular logo ao acordar. A escolha consciente de não reagir imediatamente a cada estímulo. Pode parecer algo pequeno, mas seu impacto é enorme. Sempre que trocamos a distração pela presença, retomamos, ainda que por alguns instantes, o controle da própria vida. Talvez seja justamente assim que uma vida deliberada tenha início. Não por meio de mudanças radicais, mas através de pequenas escolhas conscientes. Isso contraria tudo o que aprendemos. A lógica do mercado exige que estejamos sempre disponíveis, conectados e produzindo. Até o tempo livre passou a ser tratado como mercadoria, convertido em conteúdo, engajamento e exposição. Descansar sem registrar parece quase um desperdício, por isso precisamos reaprender o valor do silêncio. Não apenas o silêncio ao nosso redor, mas também aquele que existe dentro de nós.
a capacidade de permanecer na própria companhia sem fugir, sem preencher cada vazio com mais um vídeo, mais uma rolagem de tela ou mais uma distração. Isso não significa condenar a tecnologia. Thoreau nunca foi contra o progresso. O que ele criticava era o progresso sem direção. A provocação que ele nos deixa continua extremamente atual. O que você está deixando de viver para permanecer conectado o tempo todo? E mais importante, o que está tentando evitar sentir cada vez que corre para uma nova distração? Se o Walden fosse escrito hoje, talvez assumisse outra forma. Talvez bastasse uma única mensagem. Desligue tudo e permaneça consigo mesmo durante 30 minutos. Para muita gente, esse desafio seria mais difícil do que qualquer prova física, porque o verdadeiro convite da vida deliberada nunca mudou. Trata-se de recuperar a presença, e nos dias de hoje, isso já se tornou uma forma de rebeldia. No fim, a escolha proposta por Thoreau nunca foi apenas entre viver na cidade ou no campo. Ela é muito mais profunda. A pergunta é simples: você quer construir uma cabana ou continuar perdido em um labirinto? A cabana não representa apenas um lugar físico. Ela simboliza um espaço de consciência, de lucidez e de encontro consigo mesmo, onde a vida pode ser percebida sem os ruídos constantes do mundo. O labirinto, por outro lado, representa a realidade moderna, cheia de promessas, atalhos e caminhos brilhantes que parecem levar a algum destino, mas frequentemente nos fazem apenas andar em círculos. E você, em qual desses dois lugares tem vivido com mais frequência? Talvez essa seja a pergunta mais importante de todas, porque o problema nunca foi a tecnologia nem o progresso em si. O problema está na forma como escolhemos utilizá-los. O verdadeiro risco é se tornar passageiro de uma máquina que nunca desacelera sem sequer saber quem está conduzindo o percurso. É passar 20, 30 ou 50 anos acumulando compromissos, bens e distrações, para descobrir tarde demais que nunca parou para perguntar por quê. Thoreau não viveu uma existência perfeita. Morreu cedo, aos 44 anos. Foi incompreendido por muitos e viveu à margem dos padrões da sua época. Ainda assim, deixou uma obra que, mais de um século depois, continua provocando quem a lê. Isso aconteceu porque ele teve coragem de fazer algo raro: parar, observar e escolher conscientemente. Talvez hoje precisemos dessa coragem mais do que nunca. Coragem para dedicar tempo ao que realmente importa, para recusar aquilo que nos esgota, para viver com menos, sentir mais, refletir mais e ouvir mais. Esse caminho não é fácil. Uma vida deliberada não oferece glamour, não busca aplausos e dificilmente rende reconhecimento imediato. Muitas vezes ela exige abrir mão de distrações que anestesiam, de máscaras que escondem quem somos e de papéis que sustentam nossa identidade diante dos outros. Em troca, porém, oferece algo que nenhuma tecnologia consegue proporcionar: coerência, inteireza e a rara experiência de sentir que estamos realmente vivos. No fim, estamos diante da mesma encruzilhada que Thoreau enfrentou, apenas em um mundo mais acelerado, mais barulhento e mais complexo. Ainda assim, a pergunta permanece exatamente a mesma: você quer viver no ritmo imposto pelo mundo ou no ritmo da sua própria consciência? E existe uma segunda pergunta, ainda mais importante: qual preço você está disposto a pagar para viver uma vida que seja verdadeiramente sua? Não uma vida construída para agradar aos outros, mas uma vida marcada por presença, sentido e autenticidade, entre a cabana e o labirinto, entre o silêncio e o ruído, entre o ser e o parecer. Haverá sempre uma escolha, e essa escolha ninguém pode fazer por você.